Há muitos anos atrás, répteis enormes andavam pela Terra. Era a época de ouro dos dinossauros, que com suas garras, dentes e tamanho monstruoso dominavam seu habitat. Apesar de terem sido importantes criaturas, os dinossauros falharam em deixar sua história detalhada, criando mistérios que só a ciência pode desvendar. Hoje, vamos desaprender tudo sobre dinossauros, sua origem, comportamento, biologia e como pode ter ocorrido sua extinção, mistérios esses que atormentam a ciência até hoje. Os dinossauros foram inventados em 1912, por ninguém menos que Robert Einstein, o irmão mais velho do físico famoso. Robert cursava técnico em alquimia no Senai, porém, após a inesperada morte de seu pai, herdou uma fazenda de trigo, o que lhe fez largar a mão de seus sonhos e se tornar um agricultor. Cansado do longo tempo que os cavalos levavam para moer farinha, e não informado sobre a tecnologia dos moinhos já inventada há anos, Robert teve a grande ideia de criar novos animais com maior capacidade giroscópica. Aplicando seus conhecimentos em alquimia, ele misturou em uma caldeira um lagarto, uma antena da Sky e acidentalmente um pouco do seu sêmen. Então proferiu as palavras mágicas Oudricandalahai, dando origem ao primeiro dinossauro, o Triceratops, que sofria com problemas de autoestima. Esses problemas só pioraram com a chegada do segundo dinossauro, o temível Tiranossauro Rex. Seu experimento havia falhado, e a produtividade de sua fazenda continuava a mesma, já que os dois dinos não queriam saber de trabalhar. Obviamente, em pouco tempo eles foram demitidos, e resolveram que iriam fazer um mochilão na Europa para se descobrir. A viagem foi um sucesso, e os dinossauros tanto se descobriram que em pouco tempo já tinham se espalhado na maioria das áreas do planeta. Isso só foi possível graças ao seu modo de reprodução e dispersão. Ele funciona da seguinte maneira: quando dois dinossauros se amam muito, chega pelo correio em suas residências um pequeno saco, contendo dinossauros em miniatura de diversas formas e cores. Se coloca então os dinossaurídeos em uma piscina de 1000 litros, e após 7 dias inflando, se tem um indivíduo adulto e sexualmente apto. A maioria dos dinossauros viviam em habitats não urbanizados, como florestas e desertos, mas alguns poucos tinham empregos em fazendas e fábricas. E diferente dos seus antepassados, o Triceratops e o Tiranossauro, algumas espécies se mostravam muito eficazes em seu emprego. Além disso, um funcionário dinossauro custava aproximadamente 18 vezes menos que um funcionário humano. Isso acontecia pelo fato de seu salário ser pago em mensagens de amor ao invés de dinheiro. Vendo aí uma oportunidade de aumentar seus lucros, os grandes capitalistas começaram a trocar seus funcionários braçais por dinossauros. Isso aumentou mais ainda a rivalidade entre humanos e dinossauros, que já vinham sendo alvo de preconceito há muito tempo, e em 19 de março de 1921 ocorreu a famosa Marcha dos Mamíferos com Deus pela morte aos dinossauros. O ápice da marcha ocorreu quando Jesus desceu montado de um Velociraptor, proferindo as seguintes palavras: "Vamos parar com essa porra aí, caralho!" Obviamente, a turba se enfureceu mais ainda, iniciando a batalha sangrenta contra os poucos dinossauros que se encontravam na ocasião. Como medida de prevenção a novos desastres, o governo mundial estabeleceu um apartheid entre humanos e dinossauros. As áreas urbanas ficaram restritas a apenas dinossauros e donos de fábrica, enquanto o resto dos humanos foi obrigado a deixar todos seus pertences e viver como nômades. Apesar de abalar a muitos, a derrota dos humanos também inspirou a bravura e criatividade necessária para iniciar uma retomada das cidades. Assim teve início o treinamento de diversos frontes antidinossáricos, sendo comandante-geral e porta-voz desse movimento o pintor austríaco Adolf Hitler. A guerra finalmente começou. Bestas enormes de um lado e pobres aldeões do outro. Cada batalha parecia distanciar mais ainda o sonho de reobter a civilização como era antes. Os humanos, apesar de frágeis, conseguiram pensar em uma estratégia que pegaria todos os dinossauros de surpresa. No fatídico dia de 29 de janeiro de 1933, Hitler apertou o botão e teve início o plano ETJ, codinome para Extinção Triássico Jurássico. O quê? Jorge! Amanheceu como um dia normal, porém nenhum sinal de humanos podia ser notado na superfície terrestre. Tudo extremamente calmo e silencioso. Mal sabiam os dinossauros que os humanos estavam escondidos em bunkers subterrâneos, com longas chaminés. 3, 2, 1... Junto da música de abertura do Globo Rural, se ouvia um ruído grave que fazia o chão tremer. Ao se olhar pela janela, era noite. Uma enorme sombra bloqueava o sol, mas seu formato fálico a denunciava.
Era Hindenburg, o famoso dirigível, ateado em chamas como o último ato de rebeldia dos dinossauros. O encontro do monstro voador com o solo teve efeitos lembrados até hoje em cantigas populares. Poeira levantou poeira. A noite se alastrou por todo o planeta, e o sol era agora posto por uma cortina de partículas de argila. O relógio bateu 24 horas após o ataque inicial. A poeira já havia sedimentado, criando uma nova crosta de aproximadamente 2 km em volta da Terra. Os humanos haviam vencido. Saíam sorridentes de suas antigas chaminés, agora mais parecidas com túneis, e se abraçavam olhando para o horizonte. O comandante Hitler, com sua vitória, teve a brilhante ideia de se proclamar chanceler do mundo e conquistar, por que não, toda a população. As consequências dessa história levaram a humanidade a rumos inesperados, e muitas das coisas que temos hoje são graças a tempos sombrios como aqueles. Se você é um dos que acha que os dinossauros não deixaram legado algum, pense novamente. Devemos muito a eles, e inclusive, seus descendentes diretos estão entre nós. Exatamente. O petróleo utilizado no combustível de nossos carros não passa dos restos mortais do nosso maior adversário, esmagados por 2 km de terra e deteriorado com o tempo. A próxima vez que dirigir um veículo, reflita sobre isso e use cinto de segurança. É sério, usa mesmo.